E aí, alunos do 8º ano, e aí, galerinha bonita, como é que vocês estão, hein? Pois é, voltamos aqui com a nossa aula do 8º ano, Sociologia. Para lembrar vocês, eu sou a professora Elisângela e nós hoje vamos falar sobre cultura e ideologia, pessoal. Eita, professora, eu já ouvi falar essa palavra em algum lugar, mas eu não sei bem o que é. Pois é, hoje a gente vai estudar um pouco melhor sobre esse tema, ideologia, e vamos problematizar, porque você sabe, né? A sociologia sempre problematiza, sempre inventa alguma criticazinha, porque nós somos assim, não é verdade? Então a gente vai pensar um pouco mais juntos aqui sobre o termo ideologia e por que a gente tem que estudar esse termo, hein, pessoal? Cultura de massa, ideologia, que tem a ver com televisão, internet, comunicação, novela, séries, filmes. Sim, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês tem relação com a ideologia, tá certo? Vamos aqui para a nossa tela conferir comigo quais são os temas da aula de hoje. Vamos lá, galera, vamos animar aqui. Olha aí. Bom, nossa aula de hoje fala sobre cultura, ideologia e indústria cultural. Então, professora, quer dizer que existe uma indústria cultural, assim, tipo indústria de carro, indústria de móveis, assim? É, pessoal, basicamente seria isso, mas é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai descobrir por quê. E ao final a gente vai falar sobre o que é ideologia, que é uma palavra que está sendo muito usada, na verdade, né? Só que de maneira errada. E hoje a gente vem aqui para esclarecer para vocês qual é o sentido real das ideologias, tá certo? Vamos aqui comigo. Eu trouxe antes a gente falar de uma música que é muito conhecida, talvez não pela geração de vocês, porque vocês são mais novinhos, né? Mas nós aqui, década de 80, né? Mas tem uma galera que gosta, que curte bastante o Cazuza, não sei se vocês já ouviram falar, e ele tem uma música que ele diz assim, ideologia, eu quero uma para viver. Vamos ler aqui um dos trechos da música dele, né? Meu partido é um coração partido. As ilusões, minhas ilusões, né, estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. E eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grammont. O que quer dizer isso, pessoal? Que ele está desiludido aí, né? Parece que a vida dele não está indo muito bem, né? E aí ele fala dessa ideologia, quer uma para ver alguma ideia, alguma coisa que dê sentido à vida dele. É isso aí, pessoal. Então quer dizer o quê? Ideologia, ela vai para além apenas de um mundo de ideias, mas ela também se ancora, nós nos ancoramos às vezes na ideologia para buscar um sentido para a nossa vida. E nem sempre esse sentido acaba sendo tão bom assim, né? Bom, então voltando aqui para a nossa análise sociológica, a gente já acabou de ver aí a música do Cazuza. As sociedades contemporâneas, elas foram se formando cada vez mais através dessa comunicação de massa. Vocês aí nasceram numa geração que já existia um celular, né? Já existia rede social. Só que nós, estou falando nós assim, pessoal da década de 80, final da década de 80, início dos anos 90, a gente foi se adaptando a essa realidade. Isso não é uma coisa natural para a gente. A gente não nasceu com o celular na mão como vocês, não. A gente foi sendo inserido o celular na nossa vida e a gente meio que foi se acostumando, né? E os celulares do passado, gente, não tem nada a ver com os celulares de hoje, não. Hoje vocês têm celular para... A gente tem, né? Porque nós usamos também. Celular para ligar, receber, fazer conta no banco, fazer empréstimo, mandar foto, vídeo, postar, falar com um parente lá não sei da onde. Na nossa época, gente, o celular era só para receber ligação e ligar. Mandar aquelas mensagens de texto do tempo do ronca e olhe lá, né? Então hoje a gente já tem, né, essa facilidade de estar quase que tudo à mão. Como que eu quero dizer tudo à mão? A gente consegue fazer tanta coisa pela internet, né? E na nossa época, pessoal, a nossa internet era aquela discada. Que era uma internet que, para a gente conectar, demorava meia hora. Nós somos da geração do MSN.
entendeu? Do Skype. Hoje em dia quase ninguém usa mais isso. Muito raramente se usa o Skype, a gente tem ligação de vídeo, né? Uma coisa que a gente achava, cara, isso vai ser assim para os anos 2050, que as pessoas vão se ver simultaneamente, conversar. Que nada, já estamos aí vivendo essa realidade, não é verdade? Então, assim, essas manifestações culturais hoje, elas se dão muito fortemente, né, por causa da comunicação em massa. Esses meios também transmitem, pessoal, a tal da ideologia. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá certo? Então, assim, os meios de comunicação de massa, ou seja, que atingem, porque você fica ali perguntando, a professora está falando sobre comunicação de massa, mas o que é a verdade, o que é isso, professora? Comunicação de massa é a comunicação do macarrão? A comunicação da lasanha, né, da pizza? Não, pessoal, comunicação de massa é um meio de comunicação que abarcam e atingem o máximo de pessoas possíveis, sabe? Então, assim, milhões, é um meio de comunicação que consegue atingir o máximo de gente, tipo a rádio, a televisão, a internet. Então, isso que eu estou falando de comunicação de massa, quando vocês estiverem ouvindo eu falar, vocês já vão ter uma noção do que é, tá? Não é exatamente um celular que você fala com outra pessoa, não é comunicação de massa. É aquilo que eu direciono para o máximo de pessoas que puderem ouvir. Um Twitter, enfim, uma série de coisas. Então, vamos voltar aqui para a tela para a gente continuar a nossa leitura. Olha só. Os meios de comunicação são os principais veículos de transmissão de ideologias, né? As ideias sobre a sociedade. Então, a gente tem que pensar que elas possuem um papel essencial na conformação dos padrões culturais, aquilo que a gente elege como padrão. Toda a sociedade, pessoal, elas têm um padrão de tudo, tá? Padrão de beleza, padrão de sucesso, padrão de riqueza, padrão de pobreza, né? Então, a comunicação de massa, ela vai trazer esses padrões dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Então, assim, é possível a gente dizer, então, que elas formam a opinião das pessoas? Vocês acham que sim ou que não? Essas formas de cultura, dentro desse padrão, né, da tecnologia, elas conseguem formar a opinião das pessoas? Claramente, né, a gente vai perceber que sim, né? Que nós consumimos essa cultura de massa como se ela fosse verdade. Tudo que sai na televisão, na internet, no rádio, né, nas redes sociais, a gente está levando como verdade e está esquecendo de ser crítico. Por isso que a sociologia vem aqui para dizer, gente, não acredita em tudo que você vê na TV, né? Porque senão você fica aprisionado nas ideias que as pessoas querem que você fique, tá certo? Então a gente vai entender aqui, ó, que ideologia, ela é uma visão de mundo, é uma visão sobre as coisas. O termo ideologia, pessoal, ele vem da junção das palavras gregas ideia, mais logos, que quer dizer doutrina das ideias. Podemos considerar, então, que todos os grupos humanos, pessoal, têm a sua ideologia. Independente se esse grupo humano tem acesso à internet ou não, se assiste TV ou não, se é um grupo maior, um grupo menor na sociedade, porém todos eles vão ter as suas ideologias nos seus diferentes aspectos. Beleza? Anotado aí? Muito bem. Então, assim, pessoal, o termo ideologia, ele sempre foi trabalhado na filosofia. Quando a gente traz a ideologia para a sociologia, não quer dizer que a sociologia ela é a única ciência que estuda a ideologia. Pelo contrário, a ideologia ela é estudada por várias áreas do conhecimento. E como nós somos filhas da filosofia, todas as ciências no modo geral, a gente não pode desprezar, não é verdade? Então, Parmênides e Platão, Descartes, Kant e Hegel, todos eles, pessoal, discutiram a fundo a origem e o conceito das ideias. Não exatamente a palavra ideologia, mas o conceito das ideias, certo?
Então, assim, eles, ao estudar essas questões, eles também criaram uma doutrina, ou seja, uma teoria do que seriam as ideias, né? Uma doutrina das ideias. Então, o Platão foi um dos filósofos que se debruçou bastante sobre esse tema. Porém, na sociologia, o termo ganha um olhar mais crítico, como o termo que designa um instrumento de dominação. A gente passa a ver a ideologia como algo que precisa ser analisado para que a gente não caia nas armadilhas sociais que nos fazem pensar que as ideias, elas são todas verdades. Então, assim, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que existe o joio e o trigo na doutrina das ideias, ou seja, aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. Então, nós temos que ter a capacidade de leitura suficiente para poder discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira, através do quê? Do nosso olhar crítico. Ou, como nós mesmos gostamos de falar muito na sociologia, né? A partir do nosso senso crítico das coisas. Então, a gente precisa criticar no sentido de duvidar. Tá aí, uma coisa que o Descartes gostava muito de fazer. Se duvido, logo penso. E se penso, logo existo. Então, quer dizer o quê? Que eu não posso sair acreditando em tudo que eu vejo na televisão, né, pessoal? Pessoal que gosta de TV aí, ó, cuidado. É bom televisão? É bom, mas aprenda a discernir as coisas. Aprenda a ser crítico, aprenda a selecionar, a pesquisar, tá certo? Então, a teoria dessa questão da ideologia, ela vai além, né, apenas de uma ideia, de doutrinas, mas sim também de criticar como essas ideias passam a dominar a cabeça das pessoas, que pode se custar, gente, um perigo enorme para a sociedade, ok? Então, assim, no nosso cotidiano, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente, no meio dessa relação, a gente imprime sentimentos, palavras, ideias e uma série de questões ideológicas, no sentido que essas ideias, elas vão formando o nosso modo de ser, o nosso modo de se relacionar com as coisas e com as pessoas. Então, a ideologia da mercadoria, por exemplo, a gente está falando isso aqui, ó, por causa do capitalismo, tá? Então, o capitalismo, ele vai construindo a ideia de que todas as coisas são mercadoria, né? E que todas as nossas relações sociais estão relacionadas à mercadoria, né? Então, tudo acaba virando uma grande relação de troca econômica, política, sentimental, né? Então, a gente acaba construindo, aí a sociologia contemporânea nos ajuda a entender isso, que o nosso modo consumista de viver, sentir e pensar virou um aspecto dominante da nossa vida. O que quer dizer isso, pessoal? Vamos lá comigo. Nós acabamos achando que tudo que a gente tem é o que vale para nós. Então, as pessoas o mundo está dividido entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Então, quem tem muito dinheiro vale muita coisa. Quem não tem muito dinheiro não vale nada, né? Então, esse é um aspecto dominante na sociedade capitalista. É você dividir as coisas entre o que vale enquanto monetário e passa a ser um sentimento que você cultiva do consumismo, tá? Não se preocupem que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do consumismo, né? Mercadoria, essas relações que a gente tem. Então, pessoal, preste atenção nisso. Como a ideologia vai transformando as pessoas em seres incapazes de refletir sobre si próprio, sobre o seu papel na sociedade e como nós temos nos comportado de maneira a desprezar o outro e achar que só o que ela tem é o que ela vale. Por isso que a gente critica, por isso que a sociologia tenta abrir os olhos para que a gente possa entender esses aspectos, que a gente possa entender essas relações, beleza? Voltando aqui para o nosso slide, a gente vai ver aqui, ó, para finalizar nossa aula de hoje, 3 aspectos importantes da sociologia, que é a ideologia,
a cultura de massa e a indústria cultural. Vamos lá. Ideologia, ela parte da ideia das doutrinas, das ideias, formas de pensar, agir, né? Como a gente pensa e como a gente age, está relacionado com as visões de mundo que nós temos, construídas a partir da ideologia, e formas de ver o mundo dos sujeitos, como a gente vai olhar os outros, como os outros vão olhar para a gente, como que as pessoas vão me entender e como eu vou entender o outro. Tudo isso, pessoal, está relacionado à nossa ideologia, tá certo? Cultura de massa, pessoal, está relacionado às informações que chegam a partir dessa ideia de atingir o máximo de pessoas, geralmente as massas urbanas. Ela busca a homogeneidade, ou seja, quanto mais parecido, melhor. E essa homogeneidade está subordinada aos meios de comunicação. Os padrões, lembra que eu falei? Os padrões sociais? Isso mesmo. E, por último, a indústria cultural, ou seja, que são os meios de comunicação controlados por grupos que dominam em busca de lucros. Então, não estão preocupados se essa informação ela é mentira, ela é fofoca, ela é verdade. Não interessa. Entendeu? O que interessa é como a gente vai ser atingido por isso e como esses grupos vão lucrar com a nossa opinião, né? Então, para a indústria cultural, consumir é o lema. É o lema. Não importa se é verdade, se é mentira. O importante é eu estar acessando aquele site, é eu estar assistindo aquele programa, é eu estar participando do campeonato de futebol. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou criticando o futebol. Estou dizendo que nós temos que tomar cuidado para não sermos dominados por essas ideologias. Então, assim, o mundo está pegando fogo, morrendo um monte de gente, guerra, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí a gente para ver campeonato como se tudo tivesse perfeito, não é verdade? Então, isso aqui também se relaciona com um termo chamado pós-verdade. Talvez vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês vão ouvir falar mais lá na frente, lá no ensino médio a gente vai falar sobre isso, tá? Pós-verdade, um termo que significa o quê? Que nós vivemos no momento da história em que não importa se é verdade ou se é mentira o que eu vejo na televisão, na rádio, na internet. O que importa é como as empresas vão lucrar com essa informação. Entendeu? Então, a verdade já não é mais importante no mundo de hoje. Importante é como as pessoas vão receber isso, como isso vai chamado hoje em dia, né? Como essas coisas vão viralizar. Quem nunca ouviu falar neste termo? Há 5 anos, a gente não ouvia falar nisso, né? Só que hoje diz assim, fulano disse que cicrano fez isso. Viralizou na internet. Viralizou. Fulano disse isso e isso sobre cicrano. Viralizou. O político tal deu uma declaração de tal coisa. Viralizou. Então, quer dizer o quê? Não importa se é verdade, se é mentira, se vai fazer mal a alguém, se vai matar uma pessoa ou um grupo. O que importa é que eu estou viralizando. É isso mesmo. Tudo isso, pessoal, tem a ver com a indústria cultural, que eu acabei de dizer. O que importa é o lucro. Entendeu? Enquanto a gente está discutindo se é verdade, se é mentira, se as pessoas morreram ou não morreram por causa daquela informação errada, os grupos de comunicação, os donos dos grupos estão lucrando. É assim que acontece, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era sobre isso, tá? Nossas referências estão aí no quadro. E a gente volta depois para discutir melhor esse assunto aí que vocês estão vendo que é babado, né? Como diz a história, babado. Tem muita coisa ainda que a gente precisa discutir e entender melhor, tá certo? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!